Olá, muito bem-vindas a todas as presentes, 40 formandas nesta formação do dia 3 de março de 2026 sobre a limpeza de pele Premium sem vapores. E, portanto, hoje faltam precisamente 9 dias para a inauguração do nosso novo laboratório em Madrid. Estamos ansiosas de viajar, praticamente toda a nossa equipa Eberlin Biocosméticos de Portugal, até à nova sede para conhecer e trazer-vos muitas novidades. Nestes 40 anos de Eberlin Biocosméticos, a nossa visão sobre a pele foi sempre a mesma e foi acompanhando a evolução, portanto, daquilo que é o conhecimento e o desenvolvimento do laboratório. Para nós, a pele não é apenas um tecido que devemos limpar, nem sequer na limpeza de pele. Portanto, é um órgão funcional com barreira, com microbioma e com um equilíbrio bioquímico, no qual qualquer procedimento e qualquer protocolo, não só a limpeza de pele, como estava a indicar, deve preservar a função da barreira cutânea, minimizar a inflamação, respeitar o pH da pele, promover esta regeneração celular e nutrir intensivamente mediante as necessidades de cada pele em cada momento. E se não cumpre estes princípios todos, não faz parte daquilo que é a metodologia Eberlin na nossa visão. E como tal, nós somos defensores da limpeza de pele sem vapores há 40 anos. 4 décadas em que sabemos que o vapor é uma parte de agressão térmica e não só, provoca uma vasodilatação intensa, um aumento de água transepidérmica, um amolecimento excessivo da camada córnea, uma alteração temporária do pH alcalino da pele, o potencial aumento de uma inflamação subclínica e, portanto, ainda em peles sensibilizadas, acneicas com rosácea reativas, ainda pode agravar mais o eritema, a fragilidade capilar, a desidratação e até causar desconforto no pós-procedimento e ter uma recuperação muito mais difícil. A questão não é se funciona ou não funciona o vapor. É a estratégia mais inteligente para a fisiologia cutânea atual em 2026 continuar a utilizar vapores de ozono? O que é certo é que entidades portuguesas de regulamentação dentro do setor já não defendem sequer a formação com a vapores e vapores de ozono, etc., na limpeza de pele. Portanto, a caminho de ficar vigente o regulamento para esta proibição da utilização de vapores nas limpezas de pele por profissionais, principalmente da área da estética, é importantíssimo termos soluções e encontrarmos as melhores técnicas químicas para a preparação da pele, para a não agressão da pele e também para o conforto do cliente quanto ao melhor resultado. E nisso a nossa marca é líder há 40 anos, porque essa é a nossa premissa. Portanto, a evolução da técnica acompanha exatamente isto. E, portanto, por isso é que o nosso laboratório evolui dia após dia e cria produtos mediante as necessidades reais dos profissionais e das peles. Portanto, antigamente o foco era abrir o poro para extrair. E hoje em dia nós sabemos perfeitamente que os poros não se abrem nem se fecham como janelas, correto? Ou seja, nós estamos a falar de folículos, sim, que se preparam para extrações. E, portanto, aqui a extração depende dessa preparação folicular adequada através de emolientes e desincrustantes químicos de forma controlada e sem uma agressão térmica, ou seja, não precisamos de fontes de calor para preparar a pele. Na nossa escolha estratégica, a Eberlin opta pela preparação da pele química, controlada,
com ativos com ação emoliente e queratolítica estratégica, com uma preservação da barreira cutânea, com menor inflamação pós-procedimento e uma melhor recuperação da pele. Não é uma decisão ideológica, é uma decisão técnica testada laboratorialmente. E por isso é que lançamos o gel de limpeza de poros que vamos abordar mais para a frente. Não criticamos quem usa vapor, mas acreditamos que existe uma abordagem mais moderna, mais controlada e mais alinhada com a fisiologia da pele e com a regulamentação e a legislação portuguesa e mundial. E é isto o que vamos abordar hoje, aqui nesta formação de 3 de março. Portanto, a nossa limpeza de pele nós designamos como biocompatível. Isto é um protocolo que respeita a fisiologia cutânea, preserva a função de barreira e promove o equilíbrio biológico enquanto remove as impurezas. Não é apenas um limpar sem agredir, mas sim é intervir sem desorganizar o ecossistema todo da pele. Isto pode aplicar-se à limpeza de pele manual e pode aplicar-se à limpeza de pele com aparatologia, desde hidrafacial a peelings ultrassónicos, etc. E que fundamentos científicos são os que defendem esta premissa? Portanto, a preservação da barreira cutânea, porque evita o aumento excessivo da perda de água transepidérmica, não compromete lípidos epidérmicos, mantém a integridade da camada córnea. A nível de pH, evita a alcalinização excessiva, portanto, subir demasiado o pH, mantém o microbioma equilibrado, controla muito a inflamação subclínica, reduzindo a vasodilatação excessiva, evitando o estímulo térmico desnecessário que provocam os vapores, minimiza o trauma mecânico e, portanto, prepara aqui folicularmente uma desincrustação química controlada para que haja uma extração inteligente, seletiva, através de uma emoliência estratégica. E, posto isto, ainda conseguimos uma nutrição durante o processo, com ativos calmantes, antioxidantes, reparadores da barreira cutânea, hidratação funcional. E, voltando aqui ao ponto muito importante do pH fisiológico e do microbioma, temos que entender que a pele saudável mantém um pH ligeiramente ácido, portanto, aproximadamente 4,5 a 5,5. E, quando utilizamos produtos alcalinos ou vapor excessivo, alteramos o pH, desorganizamos o microbioma, comprometemos as enzimas responsáveis pela coesão celular e, para além disso, fragilizamos a barreira. Portanto, em que é que isto é consequente? Numa disbiose cutânea e, portanto, num aumento da sensibilidade da pele. E aqui o ponto mais importante para nós, a nível de profissional, para uma extração de sucesso, é a preparação folicular com técnicas inovadoras para a desincrustação sem danos. Portanto, o calor provocava uma vasodilatação acentuada, um aumento da perda de água transepidérmica, o amolecimento excessivo da camada córnea e, consequentemente, uma microinflamação subclínica. Nós temos e defendemos a abertura dos folículos, não dos poros, com técnicas sem vapor que facilitam a limpeza dos folículos, promovendo uma melhor absorção dos produtos utilizados posteriormente, uma desincrustação controlada, através aqui da parte química, eficaz e garantindo uma limpeza mais profunda, sem agressões, sem comprometer a barreira cutânea, e benefícios para a pele, porque o nosso método, no fundo, resulta de um aspecto revitalizado, uma aparência super uniforme, logo de imediato. E com isto, falamos de biodisponibilidade e nutrição.
como estratégias para maximizar esta eficácia na pele. Portanto, temos aqui protocolos que incluem ingredientes nutritivos, ativos, que ajudam a manter a saúde cutânea e a promover esta regeneração celular mediante as necessidades da pele. Temos a maximização da penetração dos ativos através de técnicas que promovem, seja com aparatologia ou não, para resultados visíveis e duradouros e resultados visíveis de imediato. Principalmente quem já conhece a nossa marca sabe que é notório, inclusive é numa demonstração. E, portanto, vamos falar aqui de um protocolo estruturado, o passo a passo. E, portanto, nós defendemos que qualquer procedimento deve iniciar pela parte mais importante, a anamnese completa avançada. Portanto, vamos identificar disfunções cutâneas e contraindicações que nos façam delinear todo o protocolo. Vamos avaliar o fotótipo, o grau de sensibilidade, a integridade da barreira, o nível de inflamação, que medicação toma o paciente cliente que está deitado na nossa marquesa e que histórico de home care, de retinoides, de peelings está a fazer ou se faz. Em número 2, vamos avançar para a higienização com uma preservação da barreira cutânea, vamos tonificar, vamos reequilibrar o pH, vamos avançar para a esfoliação inteligente, a emoliência biocompatível e a extração técnica, seja manual, seja com aparatologia. Seguido do reequilíbrio cutâneo, para repor aqui os lípidos, vamos realizar uma nutrição personalizada, uma ação mais calmante, vamos regular a produção de sebo, reparar a barreira cutânea e estimular a produção de colagênio, se necessário, se já estivermos numa idade em que é importante essa parte. Se tivermos, por exemplo, numa idade mais infantil ou mais jovem, vamos fazer uma ação calmante, mais regular a produção de sebo. De seguida, vamos avançar para a terapia intensiva, blindagem final, proteção solar e home care. E aqui estamos a falar dos últimos passos, mas não são os menos importantes, porque ninguém gosta de ir ao médico, chegar a casa e depois de uma inflamação, de dor da garganta, o marido chega e pergunta: o que é que o médico disse? Mandou-me beber água e tomar umas colheres de mel, mas ele não te receitou nada. E nós ficamos a desconfiar. Será que o profissional me analisou bem? Será que eu fui bem diagnosticada? Isto é o mesmo que o cliente vai achar se for até uma especialista em tratamentos faciais, ou uma esteticista, ou uma fisioterapeuta dermatofuncional, a enfermeira com especialidade na pele, e não lhe prescrever absolutamente nada nos seus cuidados da rotina de casa. Porque se estivesse a realizar tudo direitinho, se não houvesse mais nada a acrescentar, de facto ainda poderia ter aqui uma receita impecável de continuidade só profissional, não é? Mas tendo em conta que a maior parte das pessoas ainda não tem rotinas de skincare 100% certeiras, e eu não sou defensora de rotinas de skincare de 7, nem 8, nem 10 passos, eu sou defensora de rotinas que cumpram e que suprimam as necessidades atuais de cada pessoa. Portanto, é sempre necessário aqui uma prescrição. E para isso vamos falar mais à frente das nossas habituais receitas de beleza, que são protocolo da marca e que se realizam para todos os clientes e todos os profissionais. Eberlin Biocosméticos e centros autorizados as têm. Falando no primeiro passo, portanto, diagnóstico estratégico avançado. E aqui é com o objetivo de quê? De definir um plano técnico como base na fisiologia atual e real da pele. E podemos utilizar ou não aparatologias, IAs, luzes de UV, câmaras de diagnóstico, mas o importante é que tenhamos
uma avaliação obrigatória de fotótipos, do nível de sensibilidade, da integridade da barreira cutânea, do grau de inflamação que ela está ativa, do tipo de comedões predominantes, do uso de retinoides, os ácidos que eu falei, o histórico de rosácea, de reatividade, seja alimentar, seja a cosmecêuticos, seja ao que for, ok? Histórico clínico, medicação que esteja a tomar. Para quê? Para conseguirmos ter aqui decisões clínicas, se vamos realizar com aparatologia, se vamos realizar manual, se vamos fazer uma intensidade de esfoliação ou outra, qual é o tempo de oclusão que vamos trabalhar, que estratégia de extração e, portanto, é importante verificarmos que sem um diagnóstico preciso não existe um protocolo premium, ok? E na minha opinião humilde, não existe um protocolo correto, porque o diagnóstico não é uma mera ficha de anamnese, mas sim o conjunto de perguntas certas e uma escuta ativa de ouvir o que é que o cliente realmente nos quer dizer sobre a pele, para além de sabermos ler os sinais na própria pele com o tacto e com os sentidos da visão. Nisto, certamente, vamos classificar muitas informações para além destas subclassificações. Nós vamos verificar se a pele está asfixiada, se está átona, se está acneica, se tem excesso de sebo, se está desidratada apenas à superfície, se está mais fina, mais espessa, mais uma desidratação mais profunda, se está demasiada. Portanto, nós temos aqui muitos sinais que nos permitem delinear aqui estas classificações. E isto é falado em todas as nossas formações presenciais para vos ajudar cada vez mais a manter os diagnósticos corretos. E claro está, a responsabilidade profissional vai sempre acompanhada de consentimento informado, que é essencial para que o cliente compreenda todos os aspectos dos tratamentos antes da realização, não só dos protocolos com aparatologia, os manuais também são necessários, a documentação técnica, a ficha técnica e o registro dos procedimentos. É crucial assegurar a transparência com o cliente e com as entidades sobre a responsabilidade dos serviços que estão a prestar e, claro, fazer aqui uma triagem das contraindicações que essa pessoa pode ter, se tem pacemaker, se está grávida, se sofre de algum tipo de alergia. Tudo isso é fundamental para evitar riscos e assegurar a segurança durante e depois dos tratamentos. Portanto, agora, entrando na parte do passo 2, concretamente para o ativo do manuseio da pele, vamos em primeiro lugar realizar a massagem de boas-vindas com o óleo Neurosensitivo Relax, preferencialmente para a cliente relaxar. Ele consta no nosso YouTube. Para quem está a assistir posteriormente vai ter o link na legenda e pode consultar. Para quem está a assistir ao vivo pode pedir, por exemplo, à delegada comercial que lhe envie o link da massagem de boas-vindas caso ainda não conheça. E vamos depois proceder aqui a um dos tipos de dupla limpeza para uma higienização e preservação da barreira cutânea. No lado esquerdo temos aqui o óleo desmaquilhante da linha Calming, que ele pode ser utilizado inclusive em pacientes oncológicos, em crianças, em peles reativas e sensibilizadas, com rosácea, portanto, em todo o tipo de peles. Ele é um óleo que se massaja na pele e que depois de estar massajado se emulsiona com as mãos mais úmidas, portanto vai se transformar num género de espuminha. Para ser removido, vai ser removido com toalhas umedecidas ou com compressas umedecidas, ok? Posto isto, ele desmaquilha também olhos e lábios, portanto pode desmaquilhar tudo. De seguida vamos fazer a limpeza hidrófila. Portanto, esta dupla limpeza deste lado é uma limpeza lipófila e hidrófila. E temos o fluido dermoprotetor sensitivo, já que estamos a falar de peles mais sensíveis, ok? Que se adapta a todo o tipo de peles.
Portanto, este fluido dermoprotetor é como um leite e, portanto, vamos massajar a pele e depois de estar massajado, vamos remover na mesma com uma toalha umedecida ou uma toalha no Otfuki ou compressas umedecidas. Do nosso lado direito, temos a linha Equilibrium, mas com uma mousse dermoprotetora e com o fluido. E aqui o fluido poderia ser sensitivo ou equilibrante. Esta mousse dermoprotetora já sai em mousse, para quem conhece sabe que também é um dos produtos muito vendidos, adapta-se muito bem, ele utiliza-se também muito para home care, pode ser utilizado também em homens, os homens principalmente gostam muito desta mousse porque é muito fácil de remover e pode ser utilizado inclusive no banho, portanto facilita imenso a rotina. E depois, então, o fluido. Em gabinete, a mousse remove-se também com toalhas umedecidas ou as compressas umedecidas. De seguida, as duas formas de higienizar a pele deixam a pele como? Úmida, porque o último passo foi ou uma toalha umedecida ou uma compressa umedecida. Portanto, se cada vez que toca água na pele, o que é que vai acontecer a seguir? Vamos equilibrar o pH até 5.5 com o quê? Com um dos nossos produtos mais premiados, a loção Hidra Global Equilibrante, ok? Ela vai pulverizar-se cerca de 2 a 3 pumps num algodãozinho e vamos realizar movimentos de arrasto, ok? Nós não aconselhamos a pulverizar a loção sobre o rosto como se faz com a água de rosa damascena, tá bem? E ela é o quê? Esta loção Hidra Global Equilibrante contém 3 ácidos, lático, salicílico e glicólico e, portanto, para além de nos ajudar aqui na parte do pH da pele, vai aportar muita luminosidade, muito brilho, vai afinar a textura da pele e alisá-la. Seguidamente, vamos passar para o passo número 3. Entramos numa esfoliação inteligente e, portanto, aqui nós temos 2 tipos de esfoliantes. Temos o Exfoliating dentro da linha Shebor e para peles mais envelhecidas ou com manchas temos o Ageless Peeling Scrub. Estes 2 tipos de peelings são de atuação de uns minutos, portanto, no caso do Exfoliating ele pode ser utilizado em todo o tipo de peles, inclusive em grávidas, em adolescentes, em homens, pessoas com a pele um bocadinho mais sensível, e é um peeling enzimático e mecânico, de uma atuação de 1 minuto e depois pode ser removido com toalhas, com o Otfuki ou compressas úmidas. E no caso do Ageless Peeling Scrub, é de facto para peles mais envelhecidas, peles com manchas. Se a pele tiver muitas impurezas, se tiver comedões, borbulhinhas, etc., não vai ser esse a escolha, ok? É certamente o Exfoliating. No caso do Ageless Peeling Scrub, vamos deixar atuar durante 5 minutos, porque ele contém na sua composição ácido cógico, portanto necessita de um tempo de atuação para fazer a sua ação iluminadora e aclaradora. E depois, em vez de ser removido com toalhas úmidas ou compressas, vai ser, no fundo, varrido através de um pincel. Porquê? Porque ele vai ser penetrado e só ficam as partículas de âmbar para manusear e para remover. De seguida, vamos falar sobre a desincrustação sem vapores. Ora, esta desincrustação é importantíssima e nos benefícios do nosso método está especificamente aqui a preservação da integridade da barreira cutânea, evitando, portanto, as agressões térmicas, tendo excelentes resultados tanto para o profissional com maior facilidade, como para o cliente/paciente que está deitado e tem menos dor, mais facilidade, melhor conforto, sem agressão de vapores, ok? Portanto,
Esta desincrustação química controlada permite uma limpeza muito mais eficaz e inclusive para as peles mais sensíveis, com mais facilidade e com menor esforço, tanto para o cliente como para o profissional. Isto quer dizer que é uma extração segura e dentro daquilo que é o conforto do procedimento. E passamos, portanto, para o ativo em si. Este gel ácido desincrustante facilita a extração de comedões e impurezas, é formulado com substâncias que são comedolíticas, queratolíticas, adstringentes e pós-bióticas e favorece aqui a higiene do poro e uma extração muito mais efetiva, daí nós designamos como uma extração estratégica e técnica dos comedões e dos pontos negros, ao mesmo tempo que ajuda ao cuidado do microbioma da pele. Pode aplicar-se com um pincel e deve ser deixado atuar durante 10 minutos. Pode fazer-se depois a extração manual ou com a ajuda de um peeling ultrassónico e uma hidromicrodermoabrasão, por exemplo, ok? No caso da espátula de peeling ultrassónico, vamos passar o gel, vamos deixar atuar 5 minutos, vamos depois iniciar a primeira passagem do peeling ultrassónico, ok? Depois vamos aplicar mais uma camada de gel, mais uma vez o peeling ultrassónico e a terceira passagem do peeling ultrassónico vai ser com a lâmina virada do oposto para fazer a ionização da última pincelada de gel de limpeza de poros, certo? Posto esta parte, temos a extração concluída. Habitualmente não nos podemos esquecer que vamos iniciar no nariz, na testa, nas bochechas, no mento e deixamos por último o redor da boca. Avançamos para as técnicas de alta frequência ou, quem prefere, a luz máscara LED ou o arco LED. E, portanto, aqui temos as fototerapias, sejam azul, seja vermelha, entre outras, fundamentais também para melhorar, fazer a ação de purificação, a ação adstringente, o alisamento e o estímulo de renovação celular. De seguida, vamos para a fase nutritiva, que é muitas vezes esquecida e por vezes em algumas escolas até nem dão a devida importância. E faz todo o sentido que ela existe, ou seja, para nós não existe protocolo sem isto, ok? A nutrição e a regeneração durante o tratamento da limpeza é fundamental para que de facto exista aqui uma promoção da saúde cutânea, uma alimentação das células e uma revitalização das mesmas, ok? Para que elas estejam com força para se renovar e consoante as suas necessidades. Por isso, nós temos aqui a personalização com até 3 ativos para o tratamento personalizado das necessidades e pode ser utilizado com e sem aparatologia, num total de 2 ml por tratamento, ok? Portanto, vamos apresentar o sérum enzimático, que é a base do nosso cocktail. Aqui é um composto de hidrolisado de soja, plâncton marinho, amido de trigo e levadura de extrato de cerveja. Ele é um dos top de vendas da marca, será o 3º produto mais vendido da marca a nível de gabinete, porque toda a gente tem o sérum enzimático e se não tem, deveria ter, sendo também a base de condução das aparatologias faciais. Depois, a nível de complexos biomoleculares, estamos a falar de fitoestratos puros vegetais, formulados através de combinados entre si, não é? Para nutrir, reafirmar, hidratar e ativar a microcirculação. E tudo depende das conjugações. Por exemplo, se nós tivermos como objetivo uma pele que tenha desidratação, nós podemos colocar 1 ml de CBM hidratante, podemos colocar 0,5 de CBM proteinal e 0,5 de CBM
de ativador C. Mas se essa pele que está desidratada já tiver alguns sinais de linhas finas, podemos apostar em substituir o ativador C por CBM refirmante, ok? E, por exemplo, se tivermos uma pele acneica, então nós vamos colocar 1 ml de controle de sebo, 0,5 de CBM hidratante, porque uma pele com produção de sebo não tem que ser uma pele desidratada, ok? Na maior parte dos casos é e não tem que ser. E para além disso, vamos facilitar o estímulo de circulação com o CBM ativador C. Ok? Este género de sinergias que vamos aprender a fazer, ok, é fundamental para que de facto esta limpeza de pele possa ser o mais personalizada possível para o vosso cliente, ok? E quando me dizem, então e se eu só conseguir investir num? Ok, se só conseguirem investir o mais, digamos assim, fácil de ter para toda a gente é o CBM hidratante. No entanto, não vão conseguir ter realmente um cocktail personalizado, ok? Apesar de já ser um cocktail rico com o sérum enzimático e o CBM hidratante, poderá ser mais personalizado mediante as necessidades dessa pele que vamos aportar quando ela acabou de ser limpinha, não é? É mais fácil se tiverem uma maior panóplia de complexos biomoleculares para poderem selecionar. Isto é importante terem consoante o vosso público-alvo. Se não tiverem pessoas com pele acneica, nem com pele muito oleosa, não precisam de ter um controle de sebo, mas raras são as pessoas que não têm, não é? Ou se não tiverem pessoas com mais de 30, 35 anos, não necessitam de ter um CBM refirmante, podem se focar noutros. Mas pronto, no fundo têm que analisar o vosso público e tentar selecionar aqui os complexos biomoleculares que fazem mais sentido de introduzir até que consigam ter o crescimento para ter todos. De seguida, vamos falar aqui sobre a terapia intensiva, que é composta, no caso, por um destes tipos de máscara ou ainda a máscara calming. E, portanto, em primeiro lugar, temos a minha preferida para a limpeza de pele, que é a máscara Hidravital Equilibrante, que vai fazer um efeito frescor maravilhoso imediato e que ajuda aqui a criar uma ação calmante, descongestionante, favorece a irrigação sanguínea, normaliza a permeação celular, para além de fazer a ação desintoxicante, fungicida, adstringente, analgésica e uma ação vasoconstritora imediata. Portanto, ela é muito rica em minerais e oligoelementos, é composta por um poliplano dessensibilizante, portanto, um conjunto de plantas que tem esta ação de dessensibilizar a pele que foi sensibilizada, ok? Que é o hiparicão, a camomila, a calêndula e a tília, para além de conter argila, e por isso é que tem uma textura ligeiramente mais off-white, digamos assim, mais acinzentada. Temos a bentonita, que é um conjunto de argilas, e para além disso o plâncton marinho. Depois temos aqui a máscara Pós-Peel Intensive Repair, que quem utiliza peelings e pretende uma máscara que faça tudo, tem esta opção, que também é calmante, também é descongestiva, também é reparadora, também acalma. Tem uma ação aqui também anti-inflamatória, regeneradora, reguladora do pH, mas que não tem uma sensação de frescor imediato, ok? É só uma sensação de calma, não tem... A nível sensorial não tem esta diferença da máscara Hidravital Equilibrante. Os seus princípios ativos é um extrato de leveduras, curculigo, orquioides root, que é a planta dos Himalaias, kaolin, bentonita, montmolite, ureia, colagênio hidrolisado e o poliplano dessensibilizante composto aqui pelo hipericão, pela camomila, pela calêndula, a tília, a argila e, no caso ainda, a provitamina A, retinol. Depois temos a finalização e blindagem com
o creme finalizante e uma massagem relaxante não agressiva, com movimentos muito suaves, muito relaxantes, que possa também ser concluída com cremes de ação calmante. Portanto, temos a linha Calming mais evoluída, que é o creme Calming, inclusive pode ser utilizado para pacientes oncológicas em tratamento. E depois temos dentro da linha Infinity, a nossa linha personalizável Home Care, temos o creme sensitivo. Para quem preferir, também pode utilizar o nutritivo. No entanto, eu sou mais a favor do sensitivo dentro disto, que é a limpeza de pele. Portanto, nas minhas opções teríamos o creme sensitivo, o creme calming e depois o creme Advanced Anti-Pollution por cima, porque estamos a realizar uma limpeza de pele. Depois, por exemplo, numa rotina de casa, poderia ser perfeitamente um creme todo-terreno como o Advanced Anti-Pollution, que já é um protetor 50+, já protege dos ecrãs, das luzes azuis, dos telemóveis, das luzes de iluminação, a contaminação meioambiental, poluição e, portanto, é um creme que nós dizemos que é uma super barreira, para além de ser um protetor físico e químico, com uma textura muito leve e por isso é que nós indicamos que é um protetor urbano e não um protetor de praia. Ele não deixa uma camada branca, ele é muito agradável. Posto isto, vamos para o último passo antes da despedida do paciente, que é o momento de assessoramento. E aqui vamos passar o atendimento à premissa que eu estava a indicar, da recomendação da passagem de conhecimento que vocês têm para que o cliente consiga sair de lá com a indicação do que fazer em casa. Imaginemos que o cliente já tem uma rotina na qual ainda não terminou produtos que sejam compatíveis com aqueles que vocês lhe vão recomendar. É importante sempre estarem por dentro dos conteúdos, dos ingredientes das outras marcas e dos outros ativos para poderem perceber esta questão das sinergias. E delinearem então, de manhã vai lavar assim, vai aplicar X creme, proteção solar ou um Advanced Anti-Pollution, que já é tudo em um, basicamente. Depois então, à noite vai desmaquilhar, lavar e colocar esta ampola ou este sérum e depois este creme. X dias por mês vai realizar X máscara, caso seja assim necessário, caso seja uma pessoa mais disciplinada e pronta a incutir esse hábito na sua rotina. Depois, onde diz em gabinete, é importante que vocês indiquem realmente o plano de tratamentos e daqui é fundamental que ninguém saia sem uma marcação já, nem que seja da seguinte limpeza de pele. Porquê? Porque as pessoas têm que entender que cuidar da pele não é fazer uma limpeza de pele a cada 2 anos, ok? Portanto, a nossa pele, o nosso maior órgão, vai necessitar de cuidado com maior rotinariedade. E para além de estarem a realizar uma limpeza de pele correta, não é? E uma rotina de casa mais adequada àquilo que são as necessidades, pelo menos de 3 em 3 meses, vão ter que existir adaptações na rotina de pele, por causa das modificações meteorológicas, novas estações, etc. Portanto, os cremes vão terminando aproximadamente 3 em 3 meses e com isso têm um novo diagnóstico, podem ter uma mini facial, podem ter um tratamento de firmeza ou se vão introduzir protocolos de acne, protocolos quinzenais ou mensais, protocolos de microagulhamento 3 em 3 semanas, tratamentos de radiofrequência semanais, etc. Ou seja, é fundamental que esteja tudo explícito num plano aqui. E daí estes bloquinhos estarem com todas as profissionais. Quem não tiver tem que pedir ao delegado comercial e solicitar o seu respectivo na seguinte encomenda. E depois em baixo ainda tem as amostras. E portanto, as amostras Eberlin, como constam aqui, são todas ou brancas à frente com as cores da marca nas linhas e nas letras e atrás, ou então são pretas com as letras em prateado. Portanto,
são fáceis de confundir para o cliente final, que é bombardeado com imensas imagens todos os dias em redes sociais e que não vai decorar sobre o que é a amostra que está a aplicar. Mas é do vosso interesse estar a ajudá-lo a conseguir saber o que é que ele aplicou e gostou. Então vocês vão fazer num procedimento pós-venda, uma semana depois ou 4 dias depois de fazer o procedimento, vão perguntar como é que está a pele. É fundamental, ok, para um bom profissional saber o feedback de como está, conhecer a reação do cliente, ok? Vou-lhe perguntar, já utilizou as amostras? Qual é que está a gostar mais? Já terminou essa? Qual é que foi? Nanana. E vão registando tudo, ok? Até porque, por exemplo, o cliente vai dizer, olha, eu queria agora que é de textura líquida, e vocês não sabem se foi a Sensitive ou a loção equilibrante. No entanto, se estiver registada no bloco de receita de beleza, vocês vão saber sempre e vão demonstrar mais uma vez e de mais uma forma o vosso profissionalismo, o vosso conhecimento e a memória, entre aspas, assessorada daquilo que é o acompanhamento do cliente. Depois em baixo tem aqui os dados do profissional, no caso de serem várias pessoas no mesmo centro, e o nome do cliente, a data e a data do próximo agendamento, seja ele um diagnóstico ou um tratamento. Portanto, um protocolo termina quando volta a estar tudo como preparado para o seguinte cliente. Então, nunca nos podemos esquecer aqui da biossegurança, que garante a proteção do cliente e do profissional, prevenindo infecções, contaminações durante os procedimentos estéticos, a esterilização das aparatologias e dos materiais para além das vossas mãos, que elimina os micro-organismos de ferramentas e equipamentos, assegurando aqui um ambiente seguro para a realização de tratamentos de pele. E isto tudo também é importante para a manutenção dos equipamentos. É vital aqui o funcionamento correto, prolongado devido ao útil dos tratamentos para que esteja tudo dentro dos conformes, verificar se são máquinas certificadas pela Comunidade Europeia. E, portanto, a Eberlin frisa-vos que onde a ciência respeita a pele, a Eberlin existe. São 40 anos de marca na qual a nossa prioridade é a saúde da pele. E vocês, como especialistas em pele, têm que passar o conhecimento e têm que ter como missão de vida melhorar as peles à vossa volta. E quem confia em vocês tem que ir com o procedimento, desde o início até ao fim, correto, legal, eficaz e confortável. Portanto, espero que tenham gostado desta formação. Sabemos que outras marcas podem não ser defensoras da limpeza de pele sem vapores, no entanto, nós assim estamos há 40 anos. A formação e o mundo evolui em prol desta limpeza de pele sem vapores e, portanto, desafiamos sempre a que possa agendar uma demonstração caso ainda não tenha testado e possa sentir aqui o que é a emoliência química facilitada da preparação folicular para uma limpeza de pele sem vapores, confortável, segura e premium. Obrigada por ter assistido a esta formação e fique para a próxima!